Alô, alô, seres viajantes do tempo. E não ligue, né, dessas fases de cabelo dela, porque, enfim, né, gente, pra quem raspou a cabeça sabe que tem momentos que a gente não consegue lidar com a situação, né. Mas eu tô numa fase de cabelo onde eu sempre quis experienciar, assim, esse crescimento, né, e agora eu posso experienciar e dizer que não é muito bom, mas tudo bem. A gente se adapta com o que a gente tem, né. Aí eu nunca sei como ajeitar, eu sei, na verdade, como ajeitar, mas eu tô com preguiça de fazer isso. Aí vão aparecer assim, né, tudo bem pra vocês? Esquisitinho assim, mas tudo bem. Quero falar sobre jejum, né, que é uma dos assuntos mais meu hiperfoco, assim, na minha vida tá sendo atualmente o jejum. E não que eu faça jejum, né, porque eu sou uma pessoa condicionada ainda, sou um serzinho condicionado, mas estou fazendo os downloads necessários, né, pra realizar essa mudança, né, de padrão do meu corpo. Então, por exemplo, fazer jejum uma vez por semana é algo incrível, mas se você nunca faz jejum é bem difícil de conquistar isso, né? Então, eu já fiz alguns jejuns na minha vida, assim, que foram bem impactantes, muito, muito importantíssimos, assim, para mudança de vida, assim, né, para tudo, basicamente. E agora eu quero habituar o meu corpo para realizar jejuns toda semana, né? Toda semana eu realizar um jejum no dia, assim, de 24 horas. E às vezes eu faço jejuns de 18 horas, de 16 horas, depende muito. Porém é algo que já está acontecendo na minha vida. E eu quero me preparar, lógico, né? Me preparando para fazer jejuns mais longos. Por exemplo, eu já fiz de 7 dias, então agora eu quero conseguir conquistar os 10 dias de jejum. Mas quando você faz esses jejuns, e quando faz, né, uma vez na semana, vai clarificando melhor o contexto, né? O contexto, qual contexto? Qual a melhor forma de fazer jejum? E não tenho nenhuma fórmula secreta. Posso até ter algumas dicas, algumas situações que eu posso dizer, esse caminho é mais fácil, esse caminho é mais tranquilo. Não faça isso, não faça aquilo, né? Sempre tem. E a gente sempre tem que estar muito, muito, muito atento a isso, porque é extremamente importante. Nos jejuns que eu fiz, a gente fala assim, não, você tem que ir com um especialista, etc. Eu fui assim, não, quero fazer jejum, eu vou fazer jejum, e me enfiei para fazer o jejum. E fiz, e foi bem forte, então a recuperação foi meio drástica, porque eu não tinha um domínio ali na hora de introduzir o alimento novamente. E o quão impactante seria, né, essa introdução do alimento depois de alguns dias de jejum. Então, hoje em dia, que eu já tenho uma experiência, que eu já tenho uma prática, que eu já tenho um estudo também, como vocês viram nos outros vídeos, eu estou estudando muito o Elliot, que é um Breatharian, né, que ele não come nada, ou muito, muito, muito pouco, e vive basicamente de respiração, de prana, de meditação, exercícios físicos, várias técnicas, né, para isso. É uma meta, óbvio, né, gente, pra mim, tipo, eu tô seguindo a lei de Deus, tô seguindo o jogo ali de Deus, tô seguindo a programação, tô seguindo a realidade, né? Depois que você para de comer carne, você para de comer leite. Depois que você para de comer leite, tu para de comer ovo. Depois que você para de comer ovo, você para de comer mel. Depois que você para de consumir plástico, tu começa a fazer tuas próprias roupas. Depois que tu começa a investir, né, em panelas que sejam não tóxicas, né? Você começa a ter outros tipos de consciências atuando na tua psique. Aí depois que você se torna completamente vegano, você já tá pensando, putz, uma alimentação crudívora, uma alimentação uma alimentação frugívora. Claro que isso não... A existência do tempo, a gente tem que entender que nesse canal a gente é viajantes do tempo, a gente não está vivendo algo linear, a gente está vivendo coisas, né? Por exemplo, teve um jejum que eu fiz que foi muito, muito, muito melhor do que esse que eu fiz agora. Mas eu acho que se eu não fizesse esse jejum agora, lá no passado eu não teria conseguido fazer um jejum mais eficiente. Então, a existência do tempo é não linear, né? Ela existe independente.
Então, muitas coisas acontecem meio que, né, não é padrão disso que eu tô falando, mas, enfim, para vocês entenderem que a gente sempre quer avançar. E pra mim, qual que tá sendo o avanço, né? Eu nunca fiz a dieta exatamente de frugívoro, já me alimentei de bastante fruta, assim, já passei muito tempo me alimentando de fruta, mas eu nunca senti a necessidade de fazer só fruta, assim, porque quando eu fazia só fruta, eu acrescentava outras coisas junto, né? Eu me alimentava uma vez no dia, eu me alimentava de alimentos mais densos. E crudívoro, eu já fiz uma época crudívora que foi bem importante. Tô pensando agora, tá? Mas se eu for. Tá, se eu for esquecer essa história de breatharians, de respiracionismo e simplesmente voltar para alguma coisa. Não sinto vontade de voltar para o crudívoro, ou só para o frudívoro, ou só para isso. A minha vontade é avançar. E o que é o avanço agora para mim? É o jejum. É continuar persistindo no jejum. Persistindo e realizando a consistência de realizar a prática de jejum, né? Então, nem que seja uma vez por semana. Porque eu imagino, tipo, eu faço jejum 24 horas ou 40 horas. Faço jejum de 40 horas. Na outra semana eu faço jejum de 40 horas, fica mais fácil. Na outra semana eu faço mais um jejum de 40 horas, fica muito, muito mais fácil. Então, o corpo vai se adaptando à realidade. Porém, algo que eu reparei experienciando isso é que o corpo tem que ter energia e preparação e um certo desligamento da matéria celular, por assim dizer, ou da mídia social, do estímulo, né? Do estímulo sensorial, do estímulo audição, e tem que estar preparado fisicamente. Tem que estar preparado fisicamente. Porque senão você sai das 40 horas meio. Se você quer começar a realizar o jejum, né? Você tem que estar preparado fisicamente. Então você tem que estar ali munido de asanas, você tem que estar ali munido de uma prática de Hatha Yoga, você tem que estar munido ali de uma musculação, você tem que estar munido ali de uma meditação potente, né? Respiração consciente, de qualidade, você tem que estar munido disso, assim, você tem que pelo menos uns dias antes de fazer o jejum, você já tem que estar praticando asanas, tem que já estar praticando correr, caminhada, né, diariamente. Teu corpo já tem que estar adaptado a esse recebimento de energia. E é o recebimento de energia solar, então teu corpo já tem que estar recebendo sol diariamente, recebendo se você tem a possibilidade de tomar água, né, de uma nascente, recebendo essa água da nascente, e se lavar, né, as pessoas falam banho, mas eu não gosto da palavra banho, porque vem de banha, né, se lavar, né, na água gelada, principalmente, evitar a água quente, porque se você não tem essas fontes energéticas de energia, essas fontes energéticas de energia é impressionante, né? Mas enfim, se você não tem essas energias já disponíveis no teu corpo não tá recebendo essas energias, vai ser um pouco mais difícil. Então, você vai ter que passar pelo menos as 40 horas, metade disso você vai ter que estar passando deitado ou sentado, né? Vai ser um pouco mais lento, então você vai ter que se disponibilizar para esse dia ser livre, assim, né? Mas se você já faz uma prática, aí se torna muito mais eficiente, porque você já vai estar mais forte, né, fisicamente, para aguentar essas horas de fome, assim, porque a fome bate, a fome é real, gente, a fome, ela vem assim, ó, mas você tem que aguentar o desconforto, simplesmente é um desconforto só, gente, é só apenas um desconforto e ele passa, e passa. E depois de 3 a 4 dias, é, a fome some, a fome, a sede simplesmente some, assim, você fica tipo, tá, meu corpo já tá me proporcionando isso. Mas como a gente já tá habituado, né, a regressão, né, ao condicionamento, a diariamente estar ali se alimentando, aí o nosso corpo acaba batendo na porta, assim, né, pra dizer, você tá quebrando o teu hábito, etc. Por isso que a gente tem que colocar os hábitos positivos, né? Se você faz asanas todo dia, o teu corpo naturalmente vai fazer asanas por si mesmo. Você nem vai
precisar falar alguma coisa. Teu corpo diretamente vai lá e já faz asana, já faz o exercício físico, já faz a academia, né? Já vai lá correr, automaticamente, igual o alimento. Então, a gente tem que reprogramar, né? Trazer uma nova programação, né? Para esses pensamentos, para esse mental. Então, coisas que eu acho importante, né, ressaltar para quem quer começar a fazer jejum, assim, é estar com o corpo físico preparado e estar muito bem nutrido antes de iniciar o jejum. Claro, o objetivo do jejum é você se limpar completamente, se limpar. Então, é bom, antes, né, de iniciar o jejum, ter alimentos disponíveis, chás disponíveis que são, não laxantes, mas tipo, que fazem a digestão completa, assim, para ti. Claro, é meio difícil a digestão completa, né, nesses começos, né, nessas primeiras visualizações do jejum, mas, tipo, comer ali mais frutas, né, comer, quem vive na vibe, né, que existe proteína, comer as suas proteínas, comer a força ali que você acredita que exista, que te dá energia, né, que existe, né, basicamente, mas a energia que tu acredita ser eficiente no teu corpo, você tem que estar bem nutrido, mas também pensando que você tem que... Não, se você tá aqui no meu vídeo querendo escutar meus conselhos, tudo bem, né? Eu falar desse jeito, mas com todo respeito, assim, com a tua história, você sabe o que você faz também, né? Tem que ter muita meditação também para realizar isso. Aí o que eu acho importante é comer coisas que vão ser facilmente digeríveis, assim, para na hora do jejum, por exemplo, eu fiz um jejum no Ekadasi. Na hora do jejum, você não ser influenciado pelo alimento de ontem, né? Então, tipo, realmente se limpar, né, desses alimentos mais densos, porque não adianta tu comer um monte de batata e ficar 24 horas de jejum, e a batata vai sair daqui 3 dias. A gente nunca sabe, né, como que funciona o intestino, o estômago de cada um, né? Mas a batata demora mais tempo, por exemplo. Então é melhor você se alimentar de coisas que vão sair facilmente para você conseguir ter um vislumbre melhor do jejum em si, né? Do que vem do jejum. Para quem já viveu o jejum sabe. Eu só vivo para viver de volta esses dias, gente. Não viver de volta, porque não é impossível viver de volta. Eu só tô retornando melhor. Eu acho que esses últimos jejuns que eu fiz foram muito mais eficientes, assim, no quesito de me recuperar. Então, quando você vai sair do jejum, coloca uma fruta, assim, né? Uma fruta que seja líquida, né? Uma fruta que seja digerível facilmente. Qualquer fruta, na verdade, é importantíssima, desde que seja orgânica, né, gente? Vamos priorizar, né? Vamos respeitar o nosso corpo, desde que seja orgânica, que seja forte. É claro, se não tem a possibilidade de ser orgânica, né, purificar aquela fruta antes de se alimentar, né, tudo, né, a gente tem que purificar antes, né, trazer uma energia benéfica para isso. Então, basicamente é isso, assim, preparar o corpo, preparar o psíquico antes, né, então, e aos pouquinhos avisando, né, ó, querendo fazer um jejum, tô querendo fazer um jejum, tô querendo fazer um jejum, não, vou realizar, estou para realizar um jejum, né, então o corpo já vai entendendo os sinais, né? O corpo sabe, o corpo é uma inteligência perfeita, gente. O corpo é a pura expressão perfeita de Deus. Então ele sempre vai te comunicar. Então se tu não aguentar a fome e quiser ir lá comer, beleza, come, mas respeita, né? Respeita, tipo, tá, comi, beleza? Que esse alimento me traga a energia necessária, os pensamentos benéficos, né? Me traga a comunhão que eu necessito, o amor que eu desejo receber, né? Porque você está indo atrás do alimento porque você deseja ser vista, né? Nem que seja por um alimento. Ser vista, ser acolhida de alguma forma, né? Então, respeita, né? De boa, comeu. Mas aí na próxima vez você já entende, ó. O meu objetivo é fazer o jejum, meu objetivo é realizar o jejum, meu objetivo é estar em jejum por muitos dias, por longos períodos de dia. E o que eu posso fazer é aguentar o desconforto, porque é só um mero desconforto que vai te
que vai passar. Igual quando você tá triste, uma hora você vai ficar alegre. Quando você tá alegre, uma hora você vai ficar triste. A gente tem essas emoções que são múltiplas. A gente não tá 100% do tempo sendo neutra, assim, né? A gente sente as coisas e a gente tem que permitir sentir, né? Então, permitir sentir a fome. Teve um momento que eu fiquei sentindo, né, a reação do meu corpo com a fome. Eu fiquei impressionada. Nossa, como que pode, né, o corpo expressar desse jeito, né, a fome? E a fome, na verdade, é uma ilusão, na verdade. É uma ilusão. A fome é uma ilusão. Porque a gente pode passar muitos dias sem se alimentar. A gente pode passar milhares de dias sem se alimentar, gente. E tá milhares não, né? Mas centenas e centenas de dias, assim, milhares e milhares de dias, talvez é muito absurdo, assim. Acho que daqui, sei lá, 3.000 anos a gente consiga viver só de pura vibração, né? Sei lá. Mas enfim, é isso que eu queria deixar ressaltado para quem está vivendo aí no jejum, né? Claro, sempre busque pessoas que são especialistas nisso, né? Tipo, eu não tive essa oportunidade, eu tive alguns livros que me foram disponíveis, assim, tive algumas experiências meio que sozinha, assim, dando meus pulos. Mas na experiência, na prática, eu vi o que era melhor, né? Então eu vi que ter uma prática de asanas, uma prática de exercício físico, correr, tipo, tá ali, né? Se você não faz isso, é melhor você nem tentar o jejum, porque vai ser bem cansativo. Então, ter essa prática já consciente, já habituado, assim, né? Tá fazendo exercício, você tá fortalecendo o corpo, tá condicionando o mental, meditando, né? Passando algumas horas consigo mesmo, meditando, buscando informações de seres que já estão nessa há muito tempo. E claro, a recuperação, algo leve, assim, algo bem levinho, assim, algo bem de boinha, orgânico, fruta, né, gente? Algo de boinha eu falo fruta. Se tu não quer frutas, vai com vegetais tranquilinhos, né? Abobrinha, brócolis, picadinhos, assim, só cozer um pouquinho. As coisas mais densas, duras, é melhor evitar, porque senão você vai machucar o teu estômago, basicamente, né? Então, relaxando, tranquilinho, né? Arroz é muito bom também, mas... E aos pouquinhos, tá? Tô fazendo isso, né, pra esclarecer, assim mesmo, que é importante, né? A gente ter um domínio primeiro do corpo, assim, pra poder entrar nesses vislumbres, né? Apressados, né? Quando a gente apressa alguma coisa, não, eu quero fazer esse jejum e eu vou fazer o jejum de tantos dias e depois você sai do jejum. Então, aos pouquinhos a gente tem que ir delimitando isso, né? Independente se você é vegano ou não, né? Mas ter essa consciência, né? Que o objetivo é se tornar límpido, puro. E a pureza vem, né? Nesses hábitos saudáveis, né? Veganismo, orgânicos, integrais. A pureza vem de meditação, de condicionamento físico, né, para a saúde. E é isso, né, gente? O intuito é a gente se tornar cada vez mais puros, né, para receber o espírito da luz, né? Simplesmente ser luz, ser paz, tranquilidade, quietude, amor, afeto, respeito, carinho, entendimento, compreensão, harmonia, altruísmo, bondade, caridade, honestidade, lealdade. Isso é melhor. Ah, gente, tipo, eu faço isso para viver constantemente, né? Concisamente e consistentemente nesses reinos, né? Nesses reinos elevados de palavras harmoniosas com a vibração de Deus, né? Com a energia de Deus. E é um pouco isso, né? Então, para quem tá nessa jornada, vamos juntos, né? Se dando força, dando energia e paciência também, né? Paciência pra gente conquistar. Para fazer o jejum, realmente, é eliminar o que é muito atrativo, assim. O que é muito, que você deseja demais, é evitar, assim. Então, eu passei por uns jejuns onde eu fiquei, assim,
horas eu ficava pensando no alimento, assim, eu ficava, nossa, mas eu vou ir lá e vou comprar aquela jaca e eu vou degustar aquela jaca, assim, e depois eu ficava pensando, eu vou comprar isso, depois eu vou misturar com isso, depois eu vou me acabar de comer. Gente, a gente tem que ter paciência, viver, experienciar. Se você quer muito experienciar, né, essas energias, você vai lá e vai experienciar de boa. Tranquilamente, faça isso. Porque quando eu saí do jejum, né, e fui fazer essas coisas, nem foram tão assim, tipo, simplesmente não foram tão assim, foram tipo, tá bom, que delícia, né, tô vivenciando, experienciando, agradecendo, né, e, porém, eliminando gradualmente esses alimentos que te estimulam muito, que te querem, assim, tipo, que você quer muito se alimentar, é melhor ir evitando, por exemplo, ou esses alimentos muito padrões, assim. Por exemplo, eu parei de me alimentar de milho por conta do milho, a maior parte do milho ser transgênico, né? Então, eu parei de me alimentar de milho, parei de me alimentar de soja, assim. Se eu como um tofu, é a grande situação do mundo, assim, né? É muito, assim, né? Então, raramente, muito raro, assim, isso acontecer, porque eu parei de comer milho, parei de comer soja, porque são alimentos transgênicos, gente. Independente se é orgânico ou não, a, se popularizou transgenicamente. Então, por que eu vou querer entrar em um alimento que tem esse aspecto, né, de se prostituir, por assim dizer? Aí eu parei de me alimentar de alguns alimentos e eu vi que se tornou muito mais fácil para eu viver, para eu sentir. E claro, não são alimentos que eu digo, vou parar para sempre, mas são alimentos que eu penso melhor evitar o máximo possível. E eu nem sinto mais falta hoje em dia, tipo, eu tô muito mais habituada com o que eu tô me alimentando hoje, com o que eu tô vivendo hoje, até eu ir realizar as novas faces da minha existência, né? Que eu imagino que seja, né, o respiracionismo, né? Passar mais tempo respirando, me alongando, meditando, mantrando, adquirindo energia através dessas fontes, né? Da fonte solar, né? Da água, da pureza do ar, né? Então, para viver isso também você tem que estar num local adequado, né? O máximo possível. E aos pouquinhos e tendo paciência, né? Agradecendo por aquilo que você consegue fazer hoje. Todo mundo tá em um ritmo, todo mundo tá em uma caminhada diferente. Todo mundo sabe, o corpo sabe o que é melhor para si, o corpo sabe o que é melhor para si mesmo. Então, aí meditando. Mas se você tem a oportunidade de estar me escutando e quer fazer um jejum, eu digo, respeita o fato de voltar do jejum se alimentando de fruta. Respeita o fato de ter que fazer uns exercícios físicos antes, de ter que fazer umas práticas meditativas antes de realizar o jejum. Isso vai te tornar forte psiquicamente, isso vai te tornar forte fisicamente também, para aguentar o jejum com mais facilidade. E as próximas vezes que você for fazer vai se tornando mais fácil. É isso que eu tô reparando comigo mesma, né? Então é um pouco isso. Agradeço por quem assistiu aí, gratidão. E é isso, né, gente? Vamos na caça. Vamos caçando, né, a nossa espontaneidade verdadeira, vamos caçando a nossa realidade, a nossa verdade derradeira, que tá aí, só basta a gente retirar os véus da ilusão, né, e se vestir de verdade, né, ou se despir, né, da ilusão e encarar, né, a verdadeira fonte divina, né, que é o que é, só é, gente. Então eu agradeço a todos, Hare Krishna, abençoada semana para todos e para todas. Algo bem importante que eu acabei não comentando, mas vim aqui para comentar, é que assim, se você não consegue ficar longe de mídia, de celular, de rádio, de enfim, qualquer tipo de estímulo visual, né, ou auditivo, vamos buscar
mídias que sejam saudáveis, né? Para o jejum ser saudável. Não adianta você fazer um jejum e estar escutando coisas absurdas, né? É fazer o jejum e estar consciente da energia, da luz, da paz, da alegria, da fraternidade, do amor. Então, no jejum é muito importante que a gente faça momentos onde a gente, se você não faz a tua própria japamala, né, sua própria meditação, coloca no celular alguma meditação, coloca no celular alguma música, né, que celular, TV, enfim, né, coloca uma música mântrica, né, de elevação alta, né, com vibrações sonoras ligadas, né, à pureza. Então, ver assuntos interessantes que vão transcorrer a paz, a tranquilidade, né? Justamente esses seriam os frutos, né? Porque o jejum o jejum é como se a gente fosse plantar. O pós-jejum é como se a gente fosse colher. Então, se você planta nesse período, está plantando harmonia, né? Músicas harmoniosas, sensações harmoniosas, né? Relaxar o corpo, meditar, praticar asanas. Se tu tá plantando isso, tu vai colher isso no pós-jejum. Então, essa é um comentário que eu gostaria de deixar bem claro, assim, né? Você quer persistir, eu, por exemplo, quero persistir nessa prática de jejum, chegar algum dia onde eu possa ser breatharian, né, respiracionista, comer muito, muito pouquinho, me satisfazer e ter força e energia o suficiente para me autossatisfazer, autogerir, né, autonomia, emancipação. Aí eu tô praticando e tô escutando as palestras de quem já é isso, né? Então já vou incorporando, né, essas qualidades, né, já vou incorporando a sabedoria que veio para seguir um caminho semelhante também, né? Então, lembrar disso, né? Lembrar da nossa prática, né? Fazer orações, é um momento muito propício para conversar com Deus, para se conectar, né, com as energias superiores, com o eu superior. Então, para trazer afirmações positivas, né? Então, sempre tá nessa busca também. O jejum não é só jejum e oração. Jesus falou, Jesus falou, gente. Jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração, jejum, orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Então, esse é o plano, né? Não só fazer o jejum, se abster e continuar normalmente, mas é colocar o plano em prática com a oração junto, né? A oração é parte do plano, o mantra é parte do plano, o exercício, né? A prática de asana, a meditação é parte do plano, então você tem que estar fazendo isso integralmente, né? Então, só essa lembrança aí para todos. Hare, Hare, Hare Krishna. A lei foi plantada no jardim da Irmandade para alumiar o coração do homem e para fazer direitos diante dele todos os caminhos da verdadeira retidão, um espírito humilde, um humor igual, uma natureza livremente compassiva, e bondade e compreensão e introvisão eternas, e uma sabedoria pujante, que acredita em todas as obras de Deus, e uma fé confiante em suas muitas bênçãos, e um espírito de conhecimento em todas as coisas da grande ordem, sentimentos leais para com todos os filhos da verdade, uma pureza radiante que abomina tudo que é impuro, uma descrição relativa a todas as coisas ocultas da verdade e dos segredos do conhecimento secreto, extraído do Manual de Disciplina do Manuscritos do Mar Morto.